Você já ouviu falar em alergia à proteína do leite? Ou você acha que só existe a intolerância à lactose? Se você nunca escutou falar sobre isso, fica comigo nesse vídeo que eu vou explicar mais o que significa e quais sinais e sintomas indicam essa situação. If you will tell me I'm the only one that you know, life could be a dream, sweetheart. Hello again, sugar. Olá, tudo bem? Eu sou a Mafê Nutri com mais um vídeo e esse assunto de hoje é um assunto um pouco polêmico, igual o assunto do glúten. E como a gente está trazendo muitos assuntos relacionados a processos inflamatórios, gatilhos inflamatórios no nosso corpo, né? Respostas digestivas, saúde do fígado, eu resolvi escolher um alimento muito básico da rotina dos brasileiros e na rotina de muitas pessoas aí ao redor do mundo, que são os leites e derivados do leite. Então, são os alimentos derivados do leite e o próprio leite. E explicar mais para vocês o que significa aí ter uma alergia à proteína do leite ou ter uma resposta em algum nível à proteína do leite. Nem sempre a gente vai desenvolver realmente uma alergia severa, mas nós podemos ter uma resposta à proteína do leite e não somente à lactose. Então, o que é essa inflamação, né, que acontece com o consumo aí da proteína do leite? Muitas vezes a gente vê isso na infância. Eu tenho certeza que vocês conhecem algum caso, ou às vezes até aconteceu com você mesmo. De na sua fase ali de criança ou até recém-nascido, tinha alergia à proteína do leite, não pôde, às vezes teve que trocar, tomar leite de vaca, ou tinha alguma sensibilidade com o próprio leite materno e aí teve que tomar um leite de soja, por exemplo. Isso é muito comum, muitas pessoas relatam isso. Quando a gente tem uma resposta alérgica, sempre existe a participação do nosso sistema imunológico. Então, o leite de vaca, principalmente o leite de vaca, vai ter na sua composição algumas proteínas que têm características de serem gatilhos para o nosso sistema imune criar uma certa resistência ou tentar combater aquilo ali e produzir ali, né, anticorpos que a gente fala contra aquela proteína. Então, principalmente algumas proteínas que chamam caseína, beta-lactoglobulina e alfa-lactoglobulina. São proteínas que desencadeiam ali uma resposta mais alérgica, e isso acontece no nosso intestino. Pode acontecer na infância e às vezes isso dura mais tempo aí ao longo dos nossos anos. Elas podem até ficar menos severas ou não, vai depender muito do ambiente, de como o corpo daquela pessoa tá e, claro, até de questões genéticas. Então eu vejo que isso se confunde muito com intolerância à lactose. Então, toda vez que ou eu tô, né, ouvindo o caso de alguma paciente ou então de alguma aluna, elas falam: ah, não, eu não consigo mais tomar leite porque eu tenho intolerância à lactose. Muitas pessoas realmente já fizeram um exame de tolerância à lactose, então a gente faz um exame, que é o exame para saber qual que é a sua tolerância, tá? Então o exame não chama intolerância, chama tolerância à lactose. Nós temos genes relacionados com a lactose, então tem um gene específico, que é um gene que chama MCM6, e muitas pessoas, principalmente nós brasileiros, tá? Então existem regiões no mundo onde a gente herdou mais, né? É mais comum herdarmos alteração no gene, onde vai estimular a produção da lactase, que é aquela enzima que quebra a lactose. Então a gente pode ter um defeitinho nesse gene e produzir menos lactose. Então a gente vai acabar tendo uma certa intolerância à lactose, né? Já produzir menos lactase e vai ter uma intolerância à lactose. Existem vários níveis de intolerância à lactose, tá? Quando nós temos aí uma resposta mais à lactose, vocês vão entender que os sintomas são um pouquinho diferentes de que quando a gente tem ali normalmente uma resposta mais alérgica. Então são dois caminhos aqui no leite de vaca que a gente pode ter alguma resposta. E as respostas sempre vão começar a nível intestinal. Então a gente pode ter uma resposta para a lactose. Na verdade são três situações. A gente pode ter uma resposta mais voltada para a lactose. A gente pode ter uma resposta mais voltada para as proteínas do leite, que compõem ali o soro do leite, principalmente, ou a gente pode ter as duas coisas, tá? Então, existe essa diferença, eu vou falar os sintomas, né, de cada um para vocês entenderem mais. E uma outra coisa que eu quero chamar muita atenção aqui, porque eu sei que esses assuntos às vezes geram uma polêmica. Quando a gente fala alergia à proteína do leite, não significa que todas as pessoas têm. Não significa que não podemos tomar leite nem consumir nenhum derivado nunca mais.
Não é isso que eu estou falando aqui. Muitas vezes, quando a gente faz esse tipo de vídeo informativo, né, as pessoas até ficam bravas, falando, então você não vai tomar leite, o que eu vou comer então? Não vou comer mais nada nessa vida. Gente, isso é só um alerta e a gente passa o que a gente conhece como profissional da nutrição, da saúde, né? Eu trabalho muito com genética, eu trabalho muito com modulação intestinal e a gente vê muito, tanto em questões científicas quanto na nossa prática clínica, que alguns alimentos são mais gatilhos para gerar processos inflamatórios no nosso corpo, tá? E isso é muito comum, mas cada um vai ter um nível de inflamação, vai ter um nível de resposta. Hora nenhuma aqui o objetivo é ditar uma regra que você nunca mais vai poder tomar um copo de leite na sua vida, nem comer um pedacinho de queijo, não tem nada a ver o que eu tô dizendo isso aqui. Então, para deixar bem claro desde o início desse vídeo, até porque vocês vão entender que leite é uma coisa, iogurte é outra, queijo é outra. Então, muitas vezes as pessoas aceitam muito mais em termos digestivos, tá? Consumir queijos e iogurtes do que tomar um copo de leite, por exemplo. E o meu objetivo é chamar atenção, porque esse consumo de leite e derivados em excesso pode ser um gatilho no seu caso para alguma resposta inflamatória, mas que você ainda nem percebeu isso. Pode ser que você nem fez essa associação. Então esse vídeo é para chamar uma atenção mesmo, fazer um alerta, porque pode ser que o seu corpo sofra com isso e aí você vai começar ali a identificar os sinais e sintomas, caso o seu corpo tenha essa resposta, tá? Então, não estamos aqui para proibir nada, nem falar que alimentos são ruins, que ninguém deveria tomar isso nunca. Não é isso, cada um faz a sua escolha alimentar. Eu só estou passando as informações sobre esse alimento em específico, porque é um alimento muito comum. E assim, tá na nossa tradição, principalmente mineiros, né? Tomam muito leite, comem muito queijo, tomam iogurte, fazem bolo com leite, sobremesas, enfim. É um ingrediente de muitas receitas, né? E aí existem alguns tipos também de leite, né? Não só o leite de vaca, apesar do que eu quero chamar atenção nesse vídeo é sobre o leite de vaca, porque ele tem uma característica mais alergênica do que os outros leites. Então, leite de cabra, leite de búfala e, claro, os leites vegetais, que são os leites que têm menor potencial alergênico. Mas, mais uma vez, tudo é muito individual. Existem pessoas que não se dão bem com as castanhas, não se dão bem com coco, com aveia, por algum motivo específico, o intestino daquela pessoa tem ali uma certa resposta a esses alimentos e essa pessoa não se dá bem com leite de vaca. Eu já tive casos no consultório de paciente que passa muito mal quando toma leite vegetal e não passa tanto mal quando toma leite de vaca. Então, olha só, é um caso diferente. Mas normalmente o leite de cabra e o leite de búfala, eu sei que são leites bem mais caros, gente, estou ciente sobre isso, mas dependendo do nível de alergia, do seu nível de resposta, pode ser que durante uma fase, se você realmente não consegue abrir mão de consumir algum tipo de leite, você tem que fazer essa troca. E é muito comum as pessoas falarem, nossa, na minha infância eu tive que tomar leite de cabra, porque eu realmente não conseguia tomar o leite de vaca. E aí, como que isso é feito, né? Quando a gente consome um alimento, esse alimento vai ter uma proteína, vai ter carboidrato, vai ter gordura, vai ter toda a sua composição. Então, o leite é um alimento completo, porque ele vai ter gordura, carboidrato, que é a lactose, e vai ter proteínas diferentes ali na sua composição. Vai ter vitaminas, minerais, cálcio, por exemplo. Enfim, é um alimento considerado completo. Ele é muito mais bem digerido pelo bezerro do que por nós. Por isso que a gente fala, olha, na nossa fase, né, desde quando a gente para de amamentar e a nossa introdução alimentar, o ideal é que não não consumir leite de vaca. Mas hoje em dia a gente sabe que muita gente manteve ali aquela, né, esse histórico nosso de fazer uso do leite da vaca. Quando essa proteína, então eu estou falando de alergia à proteína. Quando a proteína chega no nosso intestino, por motivos ali, gente, de não reconhecimento daquela fração proteica, porque ela pode ser de mais difícil digestão, ela pode ativar mais as nossas células imunológicas, ou seja, como se o nosso sistema imunológico não reconhecesse muito bem aquela proteína, porque se ela é mais difícil de ser digerida, ou se na sua composição ela tem uma característica ali de instigar a nossa imunidade, você vai gerar uma resposta contra aquilo, como se estivesse entrando no seu corpo
um patógeno, um ser diferente, alguma coisa diferente do comum está entrando ali no nosso sistema digestivo. E a nossa primeira barreira imunológica, assim, né, uma das principais barreiras imunológicas que a gente tem no nosso organismo é o nosso intestino. Então, eu já falei várias vezes em outros vídeos, cerca de 70% da nossa imunidade está no nosso intestino. Então, quando isso começa a criar ali uma resposta, olha, organismo, a gente não está reconhecendo muito bem essa substância, vamos ativar ali as células da imunidade e vamos combater aquilo ali, você avisa para o seu corpo que alguma coisa não está certa, ele vai ativar outras células, uma cascata de reações vai acontecer e você vai acabar gerando ali anticorpos e substâncias contra aquela proteína. E todo esse mecanismo, gente, gera uma resposta inflamatória no final. Por isso que a gente fala que quando nós temos alergia à proteína, então normalmente a alergia a gente tem a proteína. Então alergia ao glúten, ao amendoim, à clara do ovo, à proteína do leite da vaca. Normalmente a gente tem alergia aos crustáceos. Nós vamos desencadear um processo alérgico e inflamatório ali. No início vai ser no intestino, mas depois isso vai passar para o seu corpo e vai atingir outros sistemas. Então eu vou falar sinais e sintomas também para vocês entenderem, tá? E aí eu quis chamar a atenção para esse vídeo justamente por essa questão de ser um alimento muito comum e muitas pessoas fazerem um consumo diário e muitas vezes não só diário, mas em excesso. Eu conheço muitas pessoas que tomam 1 litro de leite por dia. Então você imagina chegar ali no seu intestino aquela substância o tempo todo. Por mais que você cresceu numa fazenda, está acostumado com leite de vaca, nossa, desde pequenininho, toda a minha família faz esse consumo, comece a observar se não existe algum outro sinalizador do seu corpo, sem ser só o intestino, para te avisar que pode ser ali que você tem uma resposta àquela proteína, tá? If you will tell me I'm the only one that you love, like you did with you, sweetheart. Hello, hello again, sugar.